Boa noite. Começamos a nossa web do dia 29 de agosto de 2022 para o evento 798627 na UC de Fundamentos Elétricos. Pois bem, senhores, creio aí que muitos já devem ter lido, né? Deve estar continuando o nosso planejamento de estudo aí de pelo menos 1 hora por dia. E o assunto a ser tratado hoje, né, é do nosso capítulo 4. Então, ali, capítulo 2, capítulo 3, a gente já tratou, já falou muitas coisas, até das SAPs, né, que tem para serem feitas. É lógico que a SAP 1, que foi o que eu gravei a semana passada, recebi o feedback aí que está sem áudio, então eu vou ajustá-la. Provavelmente vou ter que gravar tudo de novo aí, e, e faz parte, né? Eu não consegui conferir, estava com um tempo bastante curto. Fui lá, fiz as contas e conversei pra caramba e ninguém ouviu nada. Mas eu vou fazer a gravação de novo e justamente ali tem bastante coisa legal que a gente aplica, né? Do que a gente aprendeu ali, lei de Kirchhoff, lei de Ohm. Então é bastante interessante a gente desenvolver aqueles cálculos ali justamente para a gente fixar. Então o que que eu vou pedir para vocês? Pessoal, é normal que um faça, né? E o outro às vezes escaneia, pega o scan e joga no documento para enviar para o professor, né? Eu, por facilitador, né? Vou tentar mudar aqui para o facilitador, para o tutor, né? Tutor, e a gente sabe como funciona, não é só a turma de vocês, com diversas turmas. Eu vou pedir para vocês, em especial com essa SAP 1, né? Que eu vou fazer a gravação novamente, que vocês pelo menos assistam. Lá não vão ter todas as respostas, mas vão ter todos os caminhos necessários para fazer a conta. Teve alguma dúvida? Chama o tutor, quer conversar com algum outro colega que tem proximidade, sem problema, mas eu vou pedir que vocês assistam, porque aquilo ali vai ser muito importante para vocês no decorrer do curso. Então acaba que esse modalidade do EAD é muita, como fala, é muito da nossa responsabilidade, né, de quem está fazendo o curso, não só da parte do tutor, porque eu encontro vocês um período de 1 hora por semana, e, e é lógico que somente 1 hora por semana e os momentos presenciais aprende bastante, aprende, mas não é o suficiente. Então precisa que vocês também façam, né, essa parte de estar estudando, estar lendo o conteúdo. E aí pedir para vocês que façam essa leitura desse livro, tanto, né, a leitura quanto esse vídeo que eu vou gravar da SAP 1, que vocês assistam. Então, assim, tentem fazer, porque vai fazer diferença lá no final. Isso aí é um conhecimento bastante bacana para vocês na área, né, que vão estar desempenhando aí, e realmente vai ser algo que vai ser necessário daqui para frente. Assim, não é um conhecimento igual o pessoal brinca, né, que na escola, para que que aprende Bhaskara se nunca mais vai precisar? E essas aqui, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, elas são muito importantes aí na parte elétrica, tá bom? Então, dado o recado, vamos começar aqui o nosso capítulo 4, né, sobre medidas elétricas, né? Então, elas são obtidas através de um processo chamado medição ou operação de medição. Esse processo é basicamente constituído por submeter um fenômeno físico a um instrumento de medição, e este o aplica ao seu órgão de percepção. Então, quais são os fenômenos físicos, né? Lá vai calhar muito vai casar com a pergunta do Ângelo, né? Que na nossa UC de Fundamentos Elétricos é corrente, é tensão, é resistência, né? Dependendo do equipamento que você tem, você pode medir potência também. Então, tudo isso são os fenômenos físicos, né? Da questão da eletricidade, que a gente vai aprender a medir, ou pelo menos começar, né, a ter esse contato com esses instrumentos. Então, em resumo, né, o órgão de percepção dos instrumentos de medida são elementos sensores que fazem a conversão do sinal encontrado em um sinal específico capaz de ser comparado com o padrão. Então, muitas vezes, um exemplo, quando você vai fazer a medição de temperatura. Muitos equipamentos eletrônicos têm um transistorzinho que chama ele LM35. Então, o que que ele faz? Ele não tem essa variação do corpo em relação à temperatura, né? Ele tem a variação em relação à tensão do sinal. E aí, essa variação no tensão, que dá a tensão do sinal, que faz ser uma conversão para a medição de temperatura. Então, é feito uma analogia, uma espécie
Me fugiu a palavra agora, como se fosse uma escala, né? De acordo com a tensão que ele devolve. E assim também são feitos com tantos outros equipamentos, e aqui nas medições elétricas não é diferente. Então, né, o padrão para as medidas elétricas é também chamado de grandeza unitária ou padrão unitário. Quando tratamos de algumas grandezas, como comprimento ou peso, comprimento a gente usa o metro, né? O peso a gente usa a grama, fica fácil de imaginar como são os padrões. Porém, como tratamos de padrões para grandezas elétricas, é complicado perceber como pode ser feito, né? Então, aqui está a padronização. Comprimento é metro, massa, né? Seria quilograma, o tempo em segundo, e as nossas grandezas aqui, com relação, por exemplo, à corrente elétrica em ampere. Se eu for ver a tensão, tensão em volt, né? A gente já bem viu resistência em ohm, são as que a gente mais vai utilizar. Tem a capacitância também em farad, né? Muitas vezes a gente vai encontrar o capacitor já em microfarad e frequência em hertz, são as principais. Pulei ali também a potência, né, em watt. Então, aqui traz a unidade, a medida dele, né, como é feita e a simbologia. Então, a carga seria corrente por segundo, né? A energia, metro quadrado por quilograma por segundo elevado a -2. Então, essa parte já fica um pouco mais maçante, mas lembrando que vai estar ali, por exemplo, energia em joule, potência em watt, tensão em volt, resistência em ohm, capacitância em farad e a frequência em hertz. Então, os equipamentos, como que eles podem ser? Não sei como que foi o momento presencial de vocês, se vocês tiveram contato com o analógico e o digital. Teve os dois ou teve somente o digital? Só o digital só. Foi só o digital, né? Hoje em dia também, que vocês forem procurar para comprar, muitas vezes o analógico está até mais caro, dependendo, porque o analógico ele é mais usado em bancada, questão experimental, justamente para evitar vamos falar algumas impercepções, porque como a agulha varia ali, você consegue ver ela diretamente, você já consegue ter uma noção se o seu equipamento está bom ou não. E quando ele é digital, né, já não é tão simples. Então, os equipamentos digitais são aqueles que apresentam os resultados em mostradores numéricos, normalmente em displays LCD. Esses equipamentos apresentam resolução relacionada ao número de dígitos capazes de serem apresentados. Quanto maior o número de dígitos apresentados, maior a resolução do equipamento. Já os equipamentos analógicos são dotados de mostradores com um fundo fixo, então fica aquele fundo de escala ali, né? E o ponteiro que vai se movimentando. E com isso, onde o ponteiro movimentar, você projeta ele na sua escala no fundo, né? Para saber qual é a medição. É lógico que o ponteiro, né? Dependendo do ângulo que você olha, você pode também ter um erro. Então, é bastante importante que a gente saiba olhar esse equipamento. É lógico que um equipamento pequeno fica muito mais fácil. E o digital já evita esse erro, né? O digital geralmente pode dar alguns erros quando a bateria dele já está ruim, ou você tem as pontas de prova, né? São esses cabos aqui, também eles já estão ruins, mas é o que mais é utilizado é o digital. Aqui já traz a fotinha do amperímetro, né? Aqui é o amperímetro, está vendo o DC lá? Quem lembra lá o que é DC? Pode deixar o tutor triste não, alguém tem que lembrar o que é DC. Vou fazer o DC é igual o CC em português. Quem lembra o que é CC aí? Perguntar pro meu xará. Você lembra, xará? Que é eu vou dar uma cola então. DC é o Direct Current, né? O corrente contínua. Então, esse amperímetro aí, ele faz a medição, e tá amperes embaixo, né? E você já consegue ter noção, faz a medição para corrente contínua, né? E aqui vai trazer falando sobre a escala, né? A escala é um instrumento de medida, ou a escala em um instrumento de medida é a variação pela qual este equipamento está preparado para executar as medições. Então, aqui, se você vai fazer a medição da corrente, né?
em corrente contínua. Ele vai de 0 até 10 amperes. Se você quiser fazer a medição de algo mais do que 10, vamos dizer que a corrente seja 20, ele vai ficar batendo no fundo de escala. Ele vai bater no 10 e não vai passar, porque é o final da escala dele, né? Então é o máximo que ele consegue indicar, que é também chamado de range, né? Então essa variação também é conhecida como range e indica os valores mínimos e máximos possíveis de medição e suas devidas frações. Então aqui, né, ele tem a resolução que não dá para ver pelos tracinhos, mas ele tem uma escala que vai de 0 a 10 amperes. Então, a resolução do equipamento é a menor porção de incremento e decremento possível desse equipamento. Então, cada tracinho minúsculo daquele ali, ó, por exemplo, entre o 0 e o 2 tem vários tracinhos, né? Tem um maiorzinho ali que indica o 1 e tem vários menores. Então, cada tracinho daquele significa a resolução. Então, é a menor variação que conseguimos observar no mostrador, sendo ele digital ou analógico. E aqui, né, alguns que têm a escala ajustável. Um exemplo aqui do que está mostrando ele faz aqui, ó, DCV. Então é Direct Current para volts, né? Então ele está medindo a tensão de corrente contínua. Então aqui tem escalas menores variando, tem uma escala de 20, escala até 200 e escala até 1000 volts. Então tem aqui também para corrente, que está verdinho. Tem escala aqui que vai variando para o ohmímetro, né? Vai 200, 2000, 20K, 200K. E, se eu não me engano, aí deve ser 2000K. Então, aqui tem a escala ajustável. Você, quando vai utilizar o multímetro, você tem que ter um pouco da noção do que você vai medir para não escolher a escala errada e dar o fundo de escala, né? Que é ele apontar o máximo e você achar que é o máximo. Um exemplo é se você tivesse vou trazer a temperatura que eu acho que fica mais palpável para a gente. Se você tivesse um termômetro que só marca até 32 graus, se você colocasse ele hoje aí na temperatura ambiente, ele iria marcar 32, mas hoje chegou a 36, né? Pelo menos onde eu andei. Então, assim, depende muito da escala, porque se você tentar fazer a medição com um equipamento que não é adequado, você vai achar que o fundo da escala é a medição real e na verdade não é. É a foto aqui do nosso multímetro, né? Mas nós temos precisão, né? Precisão de equipamento é relacionada à variação na reprodução dos resultados das medições nas mesmas condições. Quanto mais próximos forem esses resultados, mais preciso é o equipamento de medição. Equipamentos imprecisos são aqueles que têm variações relativamente elevadas e seus resultados. A precisão do equipamento não está relacionada com o resultado esperado da medição. É o seguinte, se você tivesse que medir, vamos dizer que você tenha vários pesos, né? Aqui eu vou usar o peso como referência. Se tivesse vários pesos de 10 quilos, então você pegou, fez você veio, conferiu a massa, né? Fez a medição ali, deu 10 quilos, cada um daqueles, vamos dizer, quadradinhos metálicos. Se você vem com o seu equipamento, né? Vamos dizer que fosse uma balança, medindo, ele teria que dar 10 quilos em todos. Então, você tem várias medições e ele sempre chegando no resultado muito próximo. Então, isso aí garante que o seu equipamento é preciso, né? E já a exatidão está diretamente relacionada com o resultado esperado na medição. Ao realizar um conjunto de medições e constatar que a média dessas medições é muito próxima do seu resultado real, dizemos que o equipamento é exato. Então, você vai fazer várias medições do mesmo item, né? Seja do que for, pode ser do peso também. E quanto mais próximo ele vai chegando disso, onde que a gente já sabe que o peso é 10, então, um exemplo, se fosse precisão, o peso é 10, se ele deu 9, 9,1, 8,9, 9, ele é preciso, mas ele não é exato porque está errado. E aí, ser exato é ele ficar, como fala, apresentando valores, por exemplo, pode apresentar 10,5, 9,5, 9,8, 10,2. Você tem um range maior, só que ele está muito mais próximo da medida que tem que ser realizada. Então, seria o seguinte, a exemplificação. No exemplo aí, tem os alvos, né? Você pode ver que está dispersos vamos dizer que ele tirou 5 flechas aqui, ó. Tá uma longe da outra, né? Então, se está disperso, ele não é preciso. Mas, e o alvo, que é o amarelinho, também está longe, então ele não é preciso e nem exato. Do lado aqui,
Eles não estão próximo do ponto amarelo, mas estão todos muito juntos, né? Então ele é preciso, mas não é exato. Aqui já tem o contrário. Tá tudo disperso no laranja, no branco, no amarelo. Então não tem precisão, mas ele acerta sempre próximo do meio. Então ele já é mais exato. Então ele tem exatidão, mas não tem precisão. E aqui por último, ele acerta tudo próximo e tudo no meio. Aí sim, ele é preciso e exato. A- Além disso, a gente tem a sensibilidade, né? Sensibilidade de um equipamento de medição está diretamente relacionada à sua escala e resolução. Esse termo se refere a uma relação entre o valor medido e o fundo de escala do equipamento de medição. Então, aqui ele vai trazer uma suposição, né? Você precisa fazer a medição de tensão na saída de um transformador que normalmente ele vai estar fornecendo ali 12 volts. Você dispõe de dois equipamentos semelhantes, um medidor de tensão analógico de 0 a 20 e outro de 0 a 1000, não, de 0 a 100 volts. Nesse caso, qual equipamento é mais sensível, né? Então, nessa situação, efetuar a medição com o primeiro equipamento, o ponteiro estará a 60% do valor máximo. E já com o segundo, ele estará a 12%. Então, ele vai medir 12 de 100. E aqui ele mediu 12 de 20. Então, o medidor com a menor escala é, nesse caso, o mais preciso. Então, quanto menor a escala dele, são menores as variações que ele te dispõe. Então, se você pegar um de 0 a 20, ele vai ser mais preciso do que o de 0 a 100. E quando há uma pequena variação de tensão, o medidor mais sensível, no caso aquele com menor fundo de escala, apresenta maior movimentação do seu ponteiro. Então, se fosse o de 0 a 20, ele vai andar bastante. O de 0 a 100, ele vai andar bem pouco, né? Então, isso apresenta também a questão da sensibilidade do equipamento. E aqui a posição, né? Quando você vai fazer medição. Então, normalmente os instrumentos de medição destinados para painéis são instalados na posição vertical. Apesar disso, há outras possibilidades para essa instalação. Então, aqui é a simbologia. Se ele for permitido a posição vertical, vai estar esse espécie de um T, né, de cabeça para baixo. Se for posição horizontal, ele tem essa espécie que parece uma trave, né, ou um colchete, né, já rotacionado. E quando ele pode ser inclinado, ele apresenta o ângulo, né? Ele vem aqui com esses segmentos de reta, representando o ângulo e o X que vai ser o valor, que é o ângulo que tem que ser utilizado para fazer essa medição. Então, varia muito. Tem equipamentos que podem ser feitas essa instalação das três formas, não, né? Tem alguns que vão permitir as duas formas, às vezes, mas o mais natural é ele trazer já a forma mais adequada para você fazer essa medição, essa instalação dele. E os instrumentos, né, de medição destinados a trabalhos com eletricidade têm as classes de isolação. Então, isso aqui o que que acontece? Muitas vezes pode queimar, né? No caso, o multímetro, o alicate amperímetro, justamente por causa da sua isolação. Então, a tensão de isolação, mesmo chamada, né, tensão de prova, é a maior diferença de potencial aplicada entre a parte interna do equipamento e a sua parte externa. Então, são várias classes, né? Ó, representado por uma estrela com um número em seu interior, um, 2 ou 3. Propositalmente, esse número equivale ao maior, né, ao valor da tensão de isolação daquele equipamento expressa em kV, né, em kilovolt. Em caso onde a estrela aparece desacompanhada do numeral, sua tensão de isolação é estabelecida em 500 volts. Então, uma estrelinha com 1 é 1K, né, 1000 volts. Estrelinha com 2, 2000 volts. Estrelinha com 3, 3000 volts. Então é isso que representa a estrela. Quem aí já foi selecionar o equipamento pode ter se deparado com isso. Temos que mais? O voltímetro, né? Aqui também já está um analógico. Então, o voltímetro é um instrumento desenvolvido para efetuar medições de tensão elétrica. E a grandeza, né, que ele faz a medição é o volt. Por isso o nome de voltímetro. A medição através desse instrumento ocorre obrigatoriamente em paralelo ao circuito. Se você colocar em série, você não vai ter diferença de potencial. Então, por isso que ele é colocado em paralelo.
Seus terminais devem estar sempre entre os pontos que queremos descobrir a diferença de potencial. Observe na imagem, né, a seguir um exemplo da ligação do voltímetro nos condutores da instalação. Então, para fazer a medição, onde eu tinha perguntado, né, se você for fazer a medição em volts, você precisa instalar o voltímetro em paralelo ao circuito, Ângelo. Então, é dessa forma, você coloca, como os nossos circuitos aqui são monofásicos, né, no nosso estado, você vai ter que colocar ele em uma ponta de prova na fase e a outra no retorno, certo? O que mais que nós temos? Esse aqui é o voltímetro analógico. Então, qual que é a escala dele aqui? Quem consegue me dizer desse voltímetro? Ver se ficou claro aí para vocês. Pode falar, Darlan. Não sei se você falou, chegou, deve ter chegado baixo aqui. 250 volts? Exato, Darlan, excelente. Então ele vai de 0 a 250. Essa é a escala dele. Se você quiser fazer uma medição, por exemplo, de algo que você já sabe que a tensão é maior, vai ficar difícil. Ele vai bater no 250 e não vai passar mais. Obrigado aí pela participação, Darlan. É isso. Então, eu sempre pergunto para vocês aí para ver se está ficando claro, né? Para ter esse feedback aí de como que tá indo a aula também. E aqui um amperímetro, aqui tem um alicate, né? E aqui tem um amperímetro digital. Aqui ele já traz um símbolo diferente, ó. Tá o A e tá um tiozinho ali. Quem lembra o que que é o tiozinho? Lembra na nossa aula anterior lá que a gente viu sobre os dois tipos de correntes? É, todo mundo ensinou É isso aí corrente já. contínua, professor? Aí, quem falou? Mike. Oh, valeu, Mike, obrigado. A corrente contínua, ela é. Foi boa sua, Mike. Esse, quando tá o tiozinho, eu gosto de associar sempre porque eu lembro do formato da onda, né? Que ela vai alternando, que ela sobe e desce, sobe e desce. Então, o tio é a nossa corrente alternada. A corrente contínua, ela é um traço embaixo também, só que em cima são três, como se fosse três pontos. Deixa eu ver se tem algum. Não vai ter um equipamento aqui. A nossa contínua é como se fosse três pontos em cima dessa barra. Então, quando for útil, vocês podem lembrar da nossa corrente alternada. Não tem aqui nessa foto também. Obrigado pela participação aí, Mike. Gostei, hein? O pessoal pode se soltar aí também que a gente está todo mundo aqui para aprender, né? Até eu vim aqui para aprender também. Meu papel é facilitar aí assimilação de conteúdos para vocês, mas eu venho aqui também aprender com vocês e gosto sempre que participem. Valeu, Mike. E um amperímetro, né? Um instrumento de medição. Aí, agora eu vou perguntar para o Mike. A escala, Mike, desse amperímetro aí, você consegue ver? Ah, rapaz, professor, a imagem aqui não tá muito boa, não. Não tá não. Se tiver pelo celular também vai ficar difícil. Não, eu tô pelo computador, mas não tá muito boa, assim, muito nítida pra ver, não. Ah, será que alguém consegue ver Parece aí? que, se não me engano, é de 0 a 30. Excelente, Marques. Deu para ver então, não está muito legal mesmo, mas É. conseguiu. Exatamente, a escala dele ele vai, você vai conseguir medir de 0 a 30. E qual que é o diferencial do amperímetro? Vou ler no texto aqui antes de dar o spoiler, né? É um instrumento de medição capaz de determinar. Excelente, Paulo. Vi aqui no chat também. É isso aí, pessoal. A escala então já ficou guardada aí na cabeça de vocês. Bom demais. Então, é um instrumento de medição capaz de determinar o valor de corrente elétrica em um circuito ou parte dele, né? Lembrando da nossa lei de Kirchhoff lá, que dependendo se a gente tiver um nó, a corrente não segue a mesma, né? Então, isso é importante a gente lembrar. Então, muitas vezes tem que fazer medições diferentes, né? Em determinados circuitos para encontrar porque você vai ter correntes diferentes. Então, alguns desses instrumentos são desenvolvidos para atuar em corrente contínua, já outros preparados para corrente alternada, que é o nosso caso aqui como o Mike bem disse aqui, né, do nosso amperímetro aí com escala de 0 a 30. Então, a conexão do medidor ao circuito deve ser medida
a ser medido deve ser do tipo em série. Então você vai colocar como o voltímetro você precisa fazer em paralelo, né? Colocar uma ponta de prova na fase, a outra no neutro para pegar essa diferença de potencial. Aqui já é diferente, você tem que colocar em série. Justamente porque a corrente ela pode estar passando naquela fase ali, né? Uma, e dependendo do seu circuito, né? Pode ser outra num outro espaço, num outro ramo, né? Como a gente viu. Então, a conexão do medidor deve ser feita do tipo em série, ou seja, interrompe-se o circuito onde há necessidade de medição e inclui-se o medidor nessa seção, conforme apresentado na imagem a seguir. Então, aqui, Ângelo, você tinha me perguntado, né? Então, o voltímetro, você precisa colocar uma ponta de prova na fase, outra no retorno. E aqui você tem que medir em série. Então, você abre o circuito e coloca, né, esse amperímetro somente na fase. Se tiver um equipamento um pouco melhor, você vem só com o alicate amperímetro e coloca ele no seu condutor. Medições, quando você precisa fazer a medição num circuito monofásico, você coloca ali em somente um dos condutores, justamente para saber o valor da corrente. Se for circuito trifásico, dependendo do seu alicate, você pode pegar os três de uma vez, né? Porque são três correntes ali, elas se dividem em três fases. Você pode pegar as três de uma vez para descobrir a corrente total, ou pegar uma por vez, né? Justamente para descobrir se você está tendo um balanceamento legal do seu quadro de distribuição. Então, a medição com perímetro insere interrompendo o circuito. O que mais que nós temos? Ohmímetro, né? O nome já diz aí para você medir a resistência. Então, esse dispositivo desempenha seu papel ser conectado em paralelo ao circuito ou ao componente, né, em que se queira medir a resistência. Há dois tipos de ohmímetros. Os dois são baseados no mesmo princípio da lei de Ohm. Então, um dos modelos apresenta internamente uma fonte de tensão fixa. Ao aplicar essa tensão no circuito a ser medido, uma corrente elétrica circulará e a medição é efetuada através dessa corrente, que, por sua vez, é inversamente proporcional à resistência medida. Nesse modelo, o sistema de medição é bastante parecido com um amperímetro. Lembrando lá que o amperímetro ele abre o circuito, né? Só que, porém, com sua escala invertida. E o outro modelo também possui uma fonte, porém ela é responsável por fornecer corrente constante ao circuito. Nesse caso, para garantir circulação da mesma corrente ao variar a resistência do circuito, a tensão aplicada é variável. Então, quanto maior a tensão necessária para garantir a corrente padronizada pelo instrumento de medição, maior a resistência daquele circuito. Então, ele vai elevando ali para conseguir equilibrar essa corrente. Conforme ele vai elevando, ele vai também fazendo a medição dessa resistência. Então, quanto mais tensão, mais corrente ele precisa, porque a resistência é maior. Portanto, para esse modelo de equipamento, a grandeza a ser medida é a tensão elétrica. Então, pode-se concluir que esse equipamento se comporta de maneira similar a um voltímetro, mas no fim o que todos querem é descobrir a resistência. Então, um coloca a tensão fixa e vem elevando a corrente, e o outro faz o contrário. E como que faz essa medição, né, da resistência? Você não pode chegar, né, e medir essa resistência dentro do circuito. Por quê? Porque dependendo de qual for a resistência do equipamento, é como se você fizesse aqui em paralelo. E o que a corrente faz? É como se ela tivesse um radar para descobrir qual que é o caminho mais fácil. E aí, se o caminho mais fácil, a resistência do seu equipamento for menor, ela não vai passar nessa resistência do exemplo aí, você não vai descobrir. Então você tem que tirar, né, a resistência do circuito. Você tem que abrir o circuito para fazer a medição dessa resistência. E aqui o nosso multímetro, né, que creio que a maioria teve contato aí pelo menos metade, né, da turma teve contato com esse instrumento no último momento presencial, outra metade ainda vai ter. E ao Ângelo também em especial. Esse aqui, Ângelo, já é melhor porque ele consegue fazer medições, dependendo do equipamento, você consegue medir tensão, né, fazer o papel do voltímetro, consegue medir a corrente
fazer o papel do amperímetro e ele consegue também fazer o papel do ohmímetro muitas vezes. Você consegue fazer a medição da resistência, além de ter outras funções, né? Também conhecido como multiteste, é um equipamento que engloba um conjunto de medidores em um mesmo invólucro, conforme exemplo. E ali ele tem um seletor, né? Tem a chave seletora no meio que você vai escolhendo de acordo com o que você vai medir. Lembrando ali o tipo de corrente que você vai medir, se for corrente, ou tipo de tensão, se for tensão, e resistência de acordo com a escala. Então, esse equipamento é capaz de efetuar medições de tensão e corrente, tanto contínua quanto alternada, bem como medir resistência. Alguns conseguem medir até temperatura, né, frequências, entre outros. É lógico que isso aqui não é qualquer multímetro que vai fazer essas medições. Já são equipamentos que vão tendo um custo maior. Aí os multímetros eles seguem uma classificação por categoria. Essa classificação informa em quais locais cada aparelho pode ser utilizado sem colocar o operador do instrumento em risco. Então, a definição da categoria depende de um fator de perigo relacionado com a quantidade de energia. Um segundo. Eu pedi um segundo aí que a voz foi acabando, não sei se conseguiram ir ouvindo aí. E agora eu falei um pouquinho. Nós vamos terminar, né? Então, em relação à categoria, ele vai de categoria 1 até categoria 4. Qual a diferenciação, né? A categoria 1 é referente a aparelhos eletrônicos. Categoria 2, a cargas conectadas a tomadas monofásicas. Categoria 3, distribuição trifásica, inclusive iluminação comercial monofásica. E a categoria 4, trifásico na conexão da rede elétrica pública ou qualquer condutor ao ar livre. Certo, pessoal? Esse é a nossa aula de hoje, né? A nossa web. Abrir espaço aí para vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse material. Tem problema, Eliezer? Alguém tem alguma dúvida em relação à aula? Tá tranquilo? Ângelo, suas dúvidas foram sanadas com relação à forma de fazer. Ah, o Mike, pode falar, Mike. Professor, em relação às aulas, não, professor, mas em relação à SAP, nossa turma está meio que perdida. Qual das SAP você quer tratar? Rapaz, professor, assim, quando a gente vai para a prática, a gente dá conta, mas na hora que vai para a teórica, para os cálculos, a gente está um pouco meio que perdido. Esses cálculos aí são um pouco mais chatos. Tanto é que eu até me atentei a que eu poderia gravar aula semana passada, né? Justamente que eu estar em curso. E aí eu fui justamente gravar os cálculos para facilitar para vocês terem mais familiaridade, entendeu? E aí justamente Sim. eu perdi o áudio. Professor, Aí Sim, ficou um pouco meio que perdido, né? é professor, porque Que a gente ficou. tem uns vídeos, tem tanto da SAP 1 como da SAP 2. Eu não vi da SAP 2 não, mas da SAP 1 eu vi. Os vídeos, eles são bem explicativos em relação à SAP 1. E ele tem outros valores, mas segue o mesmo padrão que tá na SAP 1. Então, se o pessoal aí tá com muita dúvida aí, assiste esse vídeo lá que tá lá como é que fala, na situação de aprendizagem, que vocês vão ter entender melhor também. deixa eu Porque ele é bem compartilhar. explicativo mesmo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Você Vai, fala pode. isso aqui, né? Vídeo aula sobre o circuito, parte 1 e 2, Paulo. Esse mesmo.
Ele Você foi nem- bem explicativo, pelo menos eu entendi assim muito bem isso aí. Tanto com a aula do presencial como a aula que o senhor deu aí, eles são bem interativos aí para você aprender. Fechado. Eu acho que eu recebi foi o feedback do Mike, né, Mike? Então aqui, ó, você vai ter 2 vídeos e eu vou gravar novamente aquele lá, tá bom? Você vai ver que fazendo, se, aí por isso que eu pedi para vocês tanto aí encarecidamente para fazerem junto comigo, que a aula vai estar gravada, justamente para familiarizar, entendeu? Então eu vou gravar novamente com o áudio e fazer aquelas contas de novo, né? E aí você vai conseguindo ficar mais palpável, Mike. Podemos fazer esse Pronto, combinado, então? tranquilo. Assiste esses É que na vídeos. hora no momento presencial, quando a gente foi para a prática, todo mundo deu conta de fazer certinho na prática. Sim, Mas quando foi para a gente desenvolver os cálculos lá na sala de aula lá e tal, foi um pouco complicado, quebramos cabeça. fechar, né? Nesse começo aqui é o processo natural de aprendizagem, né? Mas nós vamos fazer junto. Eu vou gravar isso aí para vocês. Eu quero gravar amanhã à tarde. Se minha agenda tiver, eu conseguir, né, um espaço amanhã à tarde, eu vou gravar aí pelo menos esse vídeo de 52 minutos. Peço para você fazer junto comigo, né? Assistir a gravação, os demais também, porque eu vou estar trazendo, fazendo o link, né, da nossa aula que a gente teve com o material, e aí a gente conversa ou antes, né, se precisar, ou na próxima semana sobre as dúvidas. Que aí vocês fazendo, se puder, o que que eu peço? Se houver tempo, né, fazer 2, 3 vezes, pode ser o mesmo exercício, que você já saiba o resultado. Mas você ir treinando é igual fazer uma corrida, é igual fazer uma pedalada. Quanto mais você treina, mais prático você fica. Então a gente fica com isso combinado, Mike. Eu vou regravar. Você assiste esses 2 que já tem. Assiste o que eu vou fazer Né? certeiro da SAP. E aí a gente vem tirando dúvida. Certo? Certinho, professor. Tiago, você levantou a mão, mas o Ângelo estava aguardando. Só um segundo, tá? Ângelo, tá contigo, meu rei? Sim, eu já entendi já o equipamento que usou aí, né? Sim. No aula aí. Ficou bom? O motivo que eu, ficou bom. O motivo que eu conheci sim, pouco tempo conheci, não, antes do trabalho, na minha área lá, né? Só que Sim. só usei uma vez só, né? Para conectar um fuzil lá, né? É isso só, mas nunca mais usei não. Aí, por causa disso, já voltou novamente eu lembrar como usou o multímetro, né? Você vai ficar familiarizado com ele, né? Se você aqui. E no seu dia a dia também, É, né? Provavelmente nas próximas aí é, sempre vai ter ele por perto, isso. certo? Tiago, tá contigo então, meu rei. Pessoal, minha dúvida também é a respeito da SAP 1 lá. Sim, Eu consegui resolver os cálculos, né, pelo menos a maioria deles. Eu sim. fiquei em dúvida lá, naquela questão lá da tensão equivalente, potência equivalente, e como está sem voz, eu não consegui fazer esses cálculos ainda. Aí o restante É. deu certo. Então vamos lá. Tensão equivalente e resistência equivalente. O equivalente vai ser o geral. É como se o seu circuito inteiro. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, É como se o circuito inteiro virasse uma resistência só. Então, quando você vem calculando, é como se você vai pegar, fazer esse cálculo aqui que está em paralelo, 20 com 20, 20 com 30, né? Se eu pegar somatória em cima, não, multiplicação em cima, somatória embaixo, vai dar 600 dividido por 50, vai dar 12. isso. A questão da resistência até que eu peguei. Agora, Ah, então, tensão, corrente e potência que eu não entendi. vamos lá. A tensão desse equivalente é a própria tensão da fonte, Tiago. E a tensão total. Isso, que é 70. A Isso. corrente equivalente, aqui vai ser a corrente que vai correr aqui na resistência 1 e na resistência 4, porque é a corrente do circuito. É lógico que quando a gente chegar no nó vai dividir, né? Um pouco da corrente para o R2 e um pouco para o R3. Mas a Então, equivalente é a R1 ou no R4. é a total, então. É, que seria isso. 0,97. É 0,97, se eu não me engano. Agora, se vocês pegarem o meu áudio agora com o vídeo lá, vai casar, né? Os dois valores que eu encontrei aí foi 0,2059 e 0,39.
para achar os valores aí. É equivalente, né? E agora você vai me pegar de calça curta aqui, que eu não lembro os valores, não. Quem falou comigo? Oi, Paulo. O Paulo, né? O Paulo, infelizmente eu não lembro para te confirmar. Essa primeira parte aí eu já concluí já, que eu achei com as orientações da videoaula lá, eu achei esses valores aí. No caso aí Excelente. a potência geral aí vai dar 67,9. 67,9. O Paulo já tá o gabarito humano já, hein? Não sei se No ele tá caso, colando com o caderno dele na mão ou se ele tá tão bom de memória assim. no Não, tô com caso, nada na mão não. Fiquei até 2 horas hoje vendo esse negócio aí, então tô. Excelente. É isso aí, Paulo. no Igual caso a de... potência total é aquela tabelinha que você colocou lá de I igual a U, o F, né? É, Pra ver a se eu lembro. potência eu gosto de usar o. Você pode usar pio, pode usar por. Se eu não me engano lá, eu usei pio, não foi? P igual a I vezes U, não é isso? O F, né? Esse UF é a soma É a U da fonte, né? O F é sempre fonte. Aí sem o áudio fica difícil, né? É a porque eu tensão achei da. que era. Eu pensei, É. a tensão. Aí eu fiquei, esse F ou é final ou é total? É a tensão da fonte, que é o 70 lá. O F é o tensão da fonte. Eu tava com dúvida em relação aí à primeira questão aí na R2 e R3 aí, em vez de 30 e 20 e 30, eu coloquei 12. Tem algum problema? Na verdade, a resistência aqui, o R2 era só copiar, né? 20 e R3 é o 30. É que você Isso. colocou o R equivalente entre eles, né? Aí eu coloquei 12, 12, aí na tensão aí eu coloquei 11,8, Você tanto para um como tá, para outro. você tá no papel, tá a caneta ou tá a lápis? Não, eu não enviei ainda não, tá no lápis. Mas eu Então, tenho uma folha, eu consigo desenhar na folha e mandar na folha aqui, tá? Baixar ela e depois envio por ela mesmo. se você puder colocar, fazendo um favor, 20 e 30, eu sei que você fez a conta certa, é só para a questão do gabarito, entendeu? Vai que um dia ocorre algum problema, algum outro Ah, professor então, resolve corrigir. Hã? é Aí eu porque peço. a minha dúvida era justamente essa mesmo. Era se, Aham. se Mas você, colocava 20 ou o valor que eu encontrei, que era o 12 no caso. você E os calculou. 12 servem para tanto para R2 e R3. Exato, você calculou certinho, é isso aí mesmo, Paulo. Eu só pedi para você colocar 20 e 30, que era só colocar o valor direto. Mas a tensão aí, no caso, aí, tanto para um como para outro, aí É eu achei igual. 11,8. Aí então o 3 também é 11,8. É isso mesmo. Aí a tensão é igual, é um conceito, né? Resistência. Quando você tem resistência associada em série, você tem correntes iguais, né? Sim, sim. Independente de qual resistência. E quando ele está em paralelo, você tem tensão igual. Entendi, sim. Não, era só a dúvida, era só essa aí. Aí no vídeo lá também explica aí, como na 2 e na 3 aí, quando você acha aí o valor da resistência, depois que você encontrar aí segue o mesmo esquema para fazer as contas em relação aos outros. A diferença é quando o resistor está em curto, é como se ele criasse uma passagem sem resistência, né? E Isso. aí, tanto o R2 quanto o R3 não vai ter, como fala? Não vai ter, como se a resistência fosse anulada. Então, você não teria os dois quando ele está em curto. E quando o R2 está aberto, é como se tivesse um circuito em série com o R3, diretão. E Tipo, aí, ele explicou aí que o R2 aí, ele deu até o exemplo no R2 aí, só com os valores deles, no caso aí. Aí quando o circuito está aberto aí, ele fica de forma infinita. Então, aí ele passa, tipo, pro R3 e quase fica igual uma corrente contínua, no caso. e aí para fazer esse cálculo é só somar, né? As E três aqui direto. somos três, aí você acha o valor e depois você divide pela voltagem, que é 70 aí. Excelente, isso aí mesmo, Paulo. Tá, já matou a charada aí. Eu vou colocar o áudio aí para todo mundo ter o mesmo entendimento do Paulo. Professor, Sim, alguém me chamou? meu Thiago. Sim, Thiago. Então, potência vai ser corrente equivalente vezes tensão total. Deixa eu me lembrar. É a potência, você fala potência equivalente, né? É, É potência isso, equivalente. isso, é a tensão equivalente vezes
A corrente, isso, a corrente equivalente, exato. Pode fazer essa multiplicação direta. Uhum. Alguém mais tem alguma dúvida? Como estamos? Eu creio que o vídeo é que eu preciso desse vídeo com áudio, né? Eu acho que depois que vocês verem o vídeo e tiver o áudio, realmente vai esclarecer a dúvida da maioria da galera. Senhores, alguém tem mais alguma dúvida por um momento? Pode limpar no salão? Geralmente eu tenho todos, professor, porque isso é complicado demais. Mas vai dar certo, querido. Nós vamos treinar junto. Pio, nós Ele vai vamos treinar fazendo. junto aí. Você vai ver. Eu só não vou resolver o final, né? Eu vou deixar a conta armada. Aí vocês vão bater na calculadora aí para ir treinando também, porque senão, se o tutor entrega tudo de mão beijada, fica. Quando é fácil demais, não dá valor, né? Mas eu vou Fica deixar as bom, hein? contas. Fica bom, né? Mas eu vou Ah, deixar as eu contas. valorizo. Valoriza, né? Mas eu vou deixar as contas armadas aí para vocês pegarem um conceito e terminar o algebrismo. E aí, Não, semana pois que é. vem, vocês vão estar aqui já com uma visão diferente aí sobre esses cálculos. Aqui a negada Deus tá mais quiser, viu? apanhando esses cálculos e isso. Mas é a nossa, a gente está começando a caminhar agora, né? Geralmente, por exemplo, eu gosto muito de pedalar. Quando eu comecei a pedalar também eu sentia muito. Hoje em dia já é tranquilo, né? A gente vai acostumando o nosso cérebro ali a receber esse conteúdo. Daqui a pouco a galera tá dando aula para mim já. É que nem eu tava falando com o colega meu aqui, esse trem tudo é novo pra mim, esse negócio, pra mim, essas siglas, esses negócios de potência corrente. Eu tento usar um triângulo, ele falou, não, usa o triângulo. Pra mim também virou uma Fácil. mistureira. Mas a gente vai familiarizando, né? Que aí você vai fazer parte do dia a dia de vocês. Já faz parte, né? Muitas vezes a Então, gente não tem atenção, mas faz parte já. mas então, professor, esse caso assim, você tá aí firme com a gente, Sim. aí de repente muda para outro, aí, né, fica meio. Aí que a gente fica mais perdido ainda. Eu não sei como que vai ser essa parte aí, Ednei, como foge do meu controle, né? Não tem como te prometer nada, É, infelizmente. Mas o tempo que a gente vê aqui, eu acho que a gente termina essa UC, cara. Eu creio que a gente termine. Deus quiser. Pelo menos a UC a gente termina. Eu não sei como que estão os processos de contratação aqui, porque só vem à noite e o pessoal que faz essa parte, eles trabalham de manhã à tarde. E mas mesmo que entre Escutei. outro, eu vou seguir com, pelo menos eu junto com ele, né? Junto aí com vocês, pelo menos até o final da UC. Aí vocês vão dando feedback também, como que a gente está seguindo, como que é a forma que vocês preferem, né? Acham melhor, pra gente, como fala, para passar esse bastão para ele também, ele já entendendo como está funcionando e poder dar, né, sequência da melhor forma possível. É, porque eu tava Aí conversando com o beleza, Adnei, junto velho. nós vamos vencer. Vamos Na ver Oi, se... SAP, Kenny? eu Pode conversei Fala, com falar. você Kennedy. amanhã. Eu tô na SAP Então, 1, tentando Ah, resolver a verdade. SAP 1 ainda, porque esse trem tá meio complicado. Pode ser depois que eu SAP 1. entender a SAP 1. Depois que eu entender a SAP 1, as outras eu consigo, mas eu tô apanhando essa SAP 1 aqui ainda, dessas Mas a continhas, SAP desses 1 trem. é a mais arrojada mesmo, Kennedy. Então vai ser por isso então. Só que Porque pode falar. quando for na parte da Essa da mecânica, SAP1 é os cálculos aí desse esquema aí, não é? para fazer os cálculos, transformação de milímetros por polegada, você já apoiou, mas depois não pegou a mãe, nós tirou de letra. Já vai ser isso também. Tem que pegar a mãe primeiro dessas potências, corrente, tensão, resistência, tem tudinho para ver se pega. Exatamente. Vai acontecer isso mesmo. Você vai lembrar de hoje, quando você tiver craque aí em calcular corrente, tensão, lei de Ohm. Você vai lembrar desse começo da caminhada aqui. professor, Sim, Então, sobre a SAP 1 aí, ó, a etapa 3, que tá falando que o resistor 2 tá em curto. Aí, no sim. caso, o resistor 3, eu não preciso fazer a conta dele, né? Porque como tá em curto, a eletricidade vai passar
por onde está mais fácil, por onde não tem resistência, que no caso é o R2. Aí como é que Exatamente. fica? Aí como é que O fica? zero. O Zerado. R3 fica zerado? Uhum. Ah, ok. Aí no Já... caso, Sim, coloca a resposta, 0 ou deixa em branco? coloca zero. 0, né? Exato. Já Isso, matou a charada aí também do sistema em curto. isso. Pode colocar zerado. Ok. Pessoal, é isso? Tem alguma dúvida? Fica à vontade. Pelo silêncio, eu acho que as dúvidas se foram, né? É isso mesmo? Boa parte. Boa parte foi agora, o resto vai com vídeo, né? Não, tem que ver, né? Vai. Tempo, O né? vídeo, o vídeo com áudio. Que eu não entendi nada. Mas, papai, aí eu achei lá no Google, no YouTube, falei, agora que vai ter o áudio. Mesma coisa, isso aí foi nada. Ó. Mas você imagina o seguinte, para eu fazer uma aula dessa, eu gasto em torno de 1 hora para preparar e mais 52 minutos para gravar. E agora vai mais 52 de novo. Mas faz parte, né? É, Mas é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo. Né? Quem não registrou a presença aí tem mais 4 minutos. Mas que todo mundo registrou naquele começo, né? Tá lá na nossa plataforma. E desejar a vocês aí, acho que já tá no horário ali de bons estudos para bom descanso, né? Mas sigam firmes aí, tiver qualquer dúvida, chama lá na plataforma. Se alguém me mandou semana passada, eu ainda não respondi porque eu tava fora, né? E o curso lá tava muito puxado mesmo, não conseguia nem o período noturno livre. Mas semana aqui eu vou pegar firme para resolver responder todo mundo, tá bom? Agradecer os senhores, fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Beleza, vou com Deus. Obrigado. Deus, boa Obrigado, noite. até Boa mais. noite. boa noite pra vocês, então. Boa noite, Ken. Valeu.